Pense em um jovem vendido, traído pela própria família, jogado em um poço, arrastado como escravo para uma terra estranha. Imagine a dor, a raiva, a desesperança. Mas o que acontece quando o destino de uma nação inteira e de sua própria família repousa sobre os ombros desse mesmo jovem, esquecido e ferido? Esta é a jornada de José, um testemunho brutal e inspirador da soberania divina em meio à mais profunda traição humana. Jacó, um pai cego pelo amor, cobriu seu filho José com uma túnica de muitas cores, um símbolo de favoritismo que incendiou o ciúme dos irmãos mais velhos. José, por sua vez, um sonhador que revelava premonições de sua própria grandeza, que até mesmo o sol, a lua e as estrelas, referindo-se à sua família, se curvariam diante dele. Selou seu próprio destino de isolamento. O ódio borbulhava, crescendo a cada dia, transformando o laço familiar em veneno. Era uma casa dividida, um barril de pólvora prestes a explodir. A explosão veio em um campo distante. Os irmãos, enxergando uma oportunidade para se livrarem do sonhador, planejaram o impensável. Primeiro, o poço vazio, um sepulcro improvisado para um irmão indesejado. Mas a crueldade deu lugar à ganância. Por algumas moedas de prata, José foi vendido a mercadores ismaelitas, trocado por um preço vil, arrastado para o Egito, uma terra de deuses estranhos e costumes desconhecidos. No palácio de Potifar, um oficial de Faraó, José demonstrou uma fidelidade e competência admiráveis. A bênção de Deus estava visivelmente sobre ele, tornando-o próspero mesmo na escravidão. Mas a inveja e a mentira novamente se ergueram. Acusado falsamente pela esposa de Potifar, ele foi jogado na prisão, um novo e mais sombrio abismo, onde o tempo parecia parar e a esperança murchava. Na escuridão da cela, Deus não o abandonou. José, com a sabedoria divina, interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, revelando seus destinos. A promessa foi feita, o copeiro se lembraria dele. Mas a memória humana é frágil, e José permaneceu esquecido por 2 longos anos, sua fé testada ao limite. Até que Faraó, atormentado por sonhos perturbadores que nenhum de seus sábios podia decifrar, ouviu falar do homem na prisão. Levado às pressas da cela para a presença do soberano, José, sem hesitar, declarou: "Não está em mim, Deus dará a resposta favorável a Faraó." Ele interpretou os 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome devoradora, uma revelação que salvaria o Egito e, sem que ele soubesse, sua própria família. Impressionado pela sabedoria e pelo espírito de José, Faraó o elevou do fundo da prisão ao segundo comando sobre todo o Egito, vestindo-o com vestes reais, um anel em sua mão e um colar de ouro. O escravo, o prisioneiro, o traído, agora era governador, o guardião de uma nação. A escassez chegou e a fome se espalhou por todas as terras vizinhas, incluindo Canaã. Foi então que os irmãos de José, impelidos pela necessidade de alimento, vieram ao Egito. Curvando-se diante do poderoso governador, que eles não reconheceram, eles cumpriram, sem saber, os sonhos proféticos daquele jovem que haviam vendido anos antes. A verdade se revelou em lágrimas, perdão e reconciliação. Aquele que foi desprezado tornou-se o salvador, não apenas de sua família, mas de um povo inteiro. A soberania de Deus transformou a maldade humana em um caminho para a redenção, mostrando que mesmo os atos mais sombrios podem ser usados para um propósito maior, tecendo o fio do destino através da dor e da glória, preparando o cenário para a grande nação que nasceria de Jacó, através do filho que ele pensava ter perdido para sempre.